Boa noite, meus irmãos. É uma alegria, novamente, poder compartilhar com vocês a mensagem do Senhor. Mas antes, eu gostaria que nós tivéssemos um outro momento de oração. Um momento de oração em que você pedisse por esses 3 pedidos. Obediência à palavra de Deus, para que Deus dê discernimento, a fim de que você fuja dos falsos ensinos, e submissão às autoridades constituídas por Deus. Oração individual, 1 minuto, depois nós oramos e vamos dar início à mensagem de hoje. Oremos. Santo Deus e eterno Pai, louvado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor, por mais oportunidade de estarmos aqui para honrar, glorificar o teu santo nome e sermos edificados, ó Deus, através da tua palavra. E que essa tua palavra, ó Deus amado, possa ser viva em nossos corações. Ajuda-nos a obedecê-la, ó Deus amado, a não negociar, a fugir, ó Deus amado, e resistir aos falsos ensinos que tanto tem nos rodeado. Tem misericórdia de nós, ó Deus, que possamos estar firmados somente na tua palavra e que nós também, Senhor Deus, possamos nos submeter às autoridades que o Senhor constituiu. Nós sabemos, ó Deus amado, que o Senhor colocou, ó Deus amado, pastores e líderes para guiar o teu rebanho, o rebanho do Supremo Pastor. Nos ajuda, Pai, a nos submeter em amor, ó Deus amado, a fim de que nós possamos crescer, ó Deus amado, firmados na sã doutrina. É isso que nós te pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Hoje é comemorado o Dia dos Pais, e quando a gente pensa na figura do pai, normalmente nós pensamos na figura de um exemplo, de uma pessoa, de um homem exemplar, alguém que o filho pode seguir, pode se espelhar. E nós, como pais, nós aprendemos que uma das coisas que nós devemos fazer é ensinar os nossos filhos os caminhos do Senhor. Em Deuteronômio, capítulo 6, Moisés fala para o povo, dizendo: olha, eis aqui as palavras do Senhor, aquilo que o Senhor mandou entregar para vocês, a palavra de Deus. Ensinem para os seus filhos, ensinem onde vocês forem, caminhando com eles, por todo lugar, ensine essa palavra, que essa palavra ela possa ficar gravada nos corações dos seus filhos, das próximas gerações, os filhos, os netos. Imagine essa responsabilidade de um pai, levar a mensagem do Evangelho, é a nossa primeira responsabilidade. Nosso primeiro campo missionário está na nossa casa. Eu lembro que quando a Giovana estava para nascer, uma das pregações que mais me chamaram a atenção, que mais impactaram, que o irmão um amigo meu tinha passado. O título dela é Nossas Gerações se Tocam no Presente e no Futuro. Nessa pregação, o pregador ele vai falar sobre 2 exemplos de gerações, ou 2 genealogias. A genealogia de Jacó e a genealogia de Esaú. No final, ele vai mostrar o fim dessas 2 genealogias. Esaú, como nós sabemos, foi exterminado. Esaú ele fez o quê? Ele negou, ele recusou, ele trocou a bênção da primogenitura por um prato de comida. Ele renegou as bênçãos do Senhor e sua geração foi destruída. Eles tiveram reis? Tiveram. Muitos foram reis poderosos.
Muitos foram vinculados às coisas dessa terra, mas foi uma geração que foi exterminada. Já a geração de Jacó foi escravizada. Foram escravos no Egito, sofreram, mas a mensagem do Evangelho foi passada por toda aquela geração. E por causa dessa geração, eu e você, nós temos o privilégio de conhecer ao Senhor. Então, o que essa mensagem, eu te aprendi nessa mensagem, é que o legado que nós devemos como pais deixar é o conhecimento acerca do Senhor. Não são bens, não é um patrimônio. Às vezes a gente se preocupa tanto com várias coisas, mas se esquece do principal, que é fazer com que nossos filhos conheçam ao Senhor. Então, nesse Dia dos Pais, pensem nisso. Qual legado vocês querem deixar para os seus filhos? O que vocês querem deixar? Ensinem seus filhos no caminho do Senhor. Que eles olhem para você e sigam e vejam um exemplo, pessoas em quem espelhar. Uma das coisas que vocês podem fazer, e eu até me lembrei de conversar com minha filha, com a Giovana, é falar sobre a reforma. Na reforma protestante, nós ouvimos, quem conhece um pouco sobre a reforma protestante, sabe das 5 solas. E uma delas é a Solus Christo. Isso quer dizer que somente por meio de Cristo nós temos acesso a Deus. Não precisamos de outros sacerdotes. É somente pela fé em Cristo, somente por Cristo. Não precisamos de sacerdotes, não precisamos de sacrifícios, somente Cristo. E o que isso tem a ver com a mensagem de hoje? Vamos só lembrar, ou a gente precisa relembrar, de para quem a mensagem, para quem a carta aos Hebreus foi escrita. A carta aos Hebreus foi escrita para judeus que, por conta da perseguição, estavam querendo voltar às práticas judaicas, ou estavam querendo conciliar as duas coisas. E eu preciso que vocês fixem bem isso. Isso vai ser importante durante a mensagem. Que vocês lembrem do público. Quem era o público? Eram judeus que foram convertidos, mas olhavam para o passado judaico e, por causa da perseguição, ficavam querendo voltar. Ou então conciliar. Dá para eu ser cristão, mas eu posso, ao mesmo tempo, seguir os ritos do judaísmo. Eles não queriam perder os privilégios que eles tinham para poder seguir o cristianismo. Então, grave isso, deixe bem na memória de vocês, que nós vamos precisar durante o restante da pregação. E nisso, a gente estudou durante o livro que o autor vai falar sobre a superioridade de Cristo, de sua pessoa e sua obra. Nos capítulos de 1 a 10, ele vai exortar, ele vai incentivar esses irmãos a perseverar na fé diante da superioridade da pessoa e da obra de Cristo. No capítulo 11, os hebreus foram estimulados a perseverar na fé, tendo em vista o exemplo de quem? Dos chamados heróis da fé, dos heróis antigos, que eles persistiram nos caminhos do Senhor, então eles deviam olhar para o exemplo dos heróis da fé. No capítulo 12, nós vemos que eles deviam perseverar na fé, tendo em vista o exemplo de Cristo. O exemplo de Cristo, que Cristo também sofreu. Ele vai falar também da superioridade da nova aliança, e ele vai falar o seguinte: olha, tomem cuidado com a ira de Deus. Tomem cuidado com a ira de Deus. Não desperdicem isso que vocês estão recebendo. Não desperdicem isso, porque como ele diz lá no versículo 12, 29, pois nosso Deus é fogo consumidor. Então, muito cuidado. Por isso que vocês agora, sendo parte de um reino inabalável, vocês devem viver de modo a agradar a Deus. E é o que nós vimos lá na mensagem do domingo passado.
Nós começamos o capítulo 13, vem com uma série de exortações que vai mostrar para esses irmãos sobre como eles devem viver diante dessa nova realidade, diante da nova aliança, como eles devem viver de maneira agradável a Deus. No domingo passado, nós vimos que uma vida agradável a Deus é marcada pelo cuidado constante, pela pureza sexual e é marcado também pelo contentamento na provisão. Vamos lembrar? Uma vida agradável a Deus é marcada pelo cuidado constante, pela pureza sexual e pelo contentamento na provisão de Deus. Nós vamos continuar pensando sobre isso, sobre de que forma nós podemos agradar a Deus. Nos versículos de 7 a 17, nós vamos ver o seguinte, que o cristão vive de maneira agradável a Deus, ou o cristão agrada a Deus, quando ele persevera no evangelho da graça. O cristão agrada a Deus quando persevera no evangelho da graça. Mas fica uma pergunta: como é que nós, cristãos, perseveramos no evangelho da graça? Nós vamos ver isso em 3 pontos. Nós vamos ver que o cristão ele persevera na doutrina da graça, imitando a fidelidade dos líderes do passado, resistindo aos falsos ensinos e obedecendo aos líderes do presente. Então, grave bem isso. O cristão ele persevera na doutrina da graça, imitando a fidelidade dos líderes do passado, resistindo aos falsos ensinos e obedecendo aos líderes do presente. Então nós vamos ver nesse primeiro ponto que o cristão, ele persevera na doutrina da graça quando ele imita a fidelidade dos líderes do passado. Nós vamos ver esse texto por partes, então mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos começar com os versículos 7 e 8, que vão dizer o seguinte. Lembrem-se dos seus líderes, que eles falaram a palavra de Deus, observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem sua fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém. Lembrem-se dos seus líderes que transmitiram a palavra de Deus e observem bem o resultado, o estilo de vida que eles tiveram. Então, ele começa a exortação, essa parte de exortações, falando sobre os líderes do passado, falando sobre esses líderes que eles já tiveram. Aqui o autor ele vai tratar de líderes que já se foram. Imagine, essa nova comunidade era feita por lideranças que aprenderam daquilo que Jesus tinha falado. Eles vieram com os ensinamentos dos apóstolos. Então, só que parte desses líderes provavelmente o Senhor já tinha levado. Já tinha levado talvez, ou nós podemos inferir, que seja por causa de perseguições, por causa das perseguições. Então, esses hebreus, essa comunidade, passou por líderes, tiveram líderes que passaram por lá e já se foram. E o autor, ele chama a atenção, ele diz, imitem, ele vai dizer, lembrem-se desses líderes, observem bem o resultado da vida deles e imitem a sua fé. Eu acho que a gente já ouviu algo sobre imitar a fé. Lembra lá do capítulo 11, quando ele faz aquela lista dos chamados heróis da fé? Esses heróis da fé, ele vem chamar e diz, olha, imitem o exemplo deles. Só que qual é a diferença? Os heróis da fé são pessoas que viveram há mais tempo, viveram no passado, fazem parte da história, mas não estão bem gravados na memória deles. Eles sabem daquilo que eles ouviram, daquilo que eles aprenderam. Mas ele vai dizer, olha, lembrem-se desses líderes que passaram. Quando a gente convive com uma pessoa, é mais fácil de a gente
ficar gravado o exemplo dela, ou como a gente seguia essa pessoa. Então, agora ele traz algo semelhante. Imitem a vida deles. Pessoas que fizeram parte, que ainda estavam vivas na memória desses irmãos. E ele vai falar isso, ele vai nessa exortação, ele vai usar 3 verbos: lembrar, observar e imitar. Lembrar significa trazer a memória. No domingo passado, nós ouvimos o pastor Leison falar sobre lembrem-se dos que estão na prisão. No caso lá, como ele falou, o lembrar não é só, fulano está preso. Pronto, eu esqueci. Não, o lembrar era você ter uma atitude, não ser passivo, mas você ser ativo, de você ir lá cuidar dessas pessoas. No caso, quando você pensa nesses líderes do passado, não tem como você conviver mais com eles. Mas deixar sempre na memória a vida dessas pessoas. É como se fosse quem tem celular Android, tem o Google Fotos, que de vez em quando você está ali, relembre dia tal, tipo, hoje você vai pegar e vai olhar, relembre dia tal, aí traz fotos de que você tirou há alguns anos. É tão bom, porque às vezes você fez uma viagem tão boa, aí você está descansado, aí você pega e lembre-se traz aquela memória, aquela viagem boa, e voltam aquelas lembranças dos passeios que você fez. Ou então, traz fotos de pessoas que há muito tempo você não vê, e vem e você pensa, olha como é bom, como era bom o convívio com essa pessoa. Então a ideia é essa. Deixem fresco na memória de vocês a vida dessas pessoas. Mas não somente lembrar. Ele diz, olha, lembrem-se, mas também observem atentamente a vida desses líderes. Observe atentamente o fim que elas tiveram. Eu imagino que alguns de vocês tiveram pessoas que passaram na vida de vocês e falaram sobre o Evangelho. Falaram que o Senhor já levou. Pessoas que tiveram um modo de vida exemplar. Pessoas que vocês podem pensar assim, rapaz, o irmão fulano de tal foi um exemplo e é alguém que eu posso imitar. Então, observe a vida dessas pessoas. Os hebreus, no caso, eles precisavam lembrar, observar aquilo que eles passaram. Esses líderes, como a gente falou, provavelmente foram perseguidos, foram expulsos de suas casas, perderam seus bens, assim como os hebreus estavam sofrendo. Então vejam o resultado da vida deles. Mesmo na perseguição, eles perseveraram. Eles perseveraram até o fim. E o que ele vai falar? Lembre-se e siga o exemplo. Imitem o exemplo dessas pessoas. Imitem o exemplo de fé deles. Quando eu penso nessa questão de relembrar exemplos de fé, aqui na nossa igreja, nós temos um exemplo que ainda é muito vivo na memória da maioria de nós, do irmão Dejaci. Alguns irmãos aqui conviveram mais diretamente com o irmão Dejaci. As memórias ou as palavras a respeito do irmão Dejaci, elas nos deixam maravilhados. Irmãos, quantas vezes eu conheci, mas eu não tive o privilégio de estar no mesmo pequeno grupo do irmão Dejaci, eu não tive tanta convivência. Mas quando estava sentado aqui e o pastor Dário vinha trazer as histórias de como ele, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio, às vezes, nas internações dos hospitais, ele chegava e ele falava do Evangelho. Ele chegava, assim, o pastor conta uma história de que ele chegou no hospital para tentar consolar o irmão Dejaci. O irmão Dejaci, não, pastor, vem cá, vamos aqui falar do Evangelho para fulano, fulano e fulano. E eles saíram falando do Evangelho. Me diga uma coisa, quando você ouve um exemplo desse, e você está passando por um momento de dificuldade na sua vida cristã, você desanima
Ou você olha assim para você, rapaz, bom de eu criar vergonha e bom de eu seguir ao Senhor. O que eu estou fazendo da minha vida? Quando eu lembro de uma pessoa como essa que dedicou a vida ao Senhor, eu quero o quê? Eu devo imitar, ou eu quero imitar. É a mesma coisa que o autor de Hebreus estava falando para eles. Olhem lá para o exemplo de vida deles. Para mim, um exemplo marcante era da irmã Olma. A irmã Olma era ministra de louvor. Eu cresci desde criança aprendendo da parte musical, aprendendo sobre coral com ela. O Senhor levou. Mas a Alma ficou como exemplo na minha cabeça de uma pessoa, de uma vida dedicada ao Senhor. Uma vida que se entregou ao Senhor. E aí, às vezes, quando eu vem aquele desânimo, eu sei, eita Senhor, ainda tenho que fazer isso e aquilo, eu me lembro, olha, a Alma saía no sábado à tarde, caminhando no sol, ia lá para a igreja. Não tínhamos ar-condicionado, no calor ela estudava, ela trabalhava, estudava, as músicas entregava para a gente, nós cantávamos. Irmãos, exemplos a serem imitados, exemplos de pessoas que nos lideraram, pessoas que o Senhor levou, mas que servem para que nós possamos olhar e ver, Senhor, eu preciso persistir. Se eles conseguiram, eu também consigo. Porque é o Senhor quem me sustenta. O mesmo Senhor que sustentou aqueles irmãos é o mesmo Senhor que me sustenta. Esses irmãos, eles são exemplo de vida, meus irmãos, para cada um de nós. E aí, ele diz assim: lembrem-se do exemplo deles, imitem. E logo após vem um versículo que parece estar destoado. É lindo, mas ele parece fora de contexto, que é: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Esse versículo, em resumo, ele já merece uma mensagem inteira só para ele. Mas em resumo, o que ele quer dizer? Jesus Cristo não muda. Ele é imutável. Olhem para aquelas pessoas que estou dizendo para vocês seguirem de exemplo. A fé no Senhor Jesus Cristo, a fé, ela não muda, porque Jesus Cristo é o mesmo. O Jesus que eles acreditaram é o mesmo que vocês estão sendo chamados a acreditar. Por isso que vocês podem imitar essas pessoas, imitar esses exemplos de fé, porque é o mesmo Jesus. É o mesmo Jesus pelo qual nós estamos aqui. É o mesmo Jesus pelo qual nós viemos aqui. Porque Jesus Cristo, ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Essa mensagem do Evangelho, aquilo que eles aprenderam, eles podem ficar tranquilos de que essa mensagem, ela permanece. Por isso que eles podem imitar aqueles irmãos. Por isso que eu e você, nós estamos aqui ouvindo a mensagem do Evangelho, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será para todos sempre. Amém? E o que nós podemos aprender com esses dois versículos, meus irmãos? O primeiro, o maior legado que um líder pode deixar é uma vida piedosa no qual os liderados podem se espelhar. O maior legado que um líder pode deixar é uma vida piedosa no qual os liderados podem se espelhar. E aí, como pregador, eu pergunto aqui para os pastores: qual legado vocês querem deixar aqui na Igreja Batista da Glória? Qual é o legado que vocês querem deixar? Infelizmente, nós vemos lideranças querendo deixar legados que não necessariamente se adequam ao ensino do Senhor. Não tem aqueles líderes construtores, ou parece dono de uma construtora? Eles gostam de deixar um templo bonito.
é o tempo todo envolvido com construção. A igreja é um canteiro de obras. Por quê? Porque eles gostam de um templo, querem deixar, olha, uma marca na cidade, aquele mega templo, o Templo de Salomão. Entendeu? Pense, quando você fala no Templo de Salomão, você pensa lá em São Paulo, tudo bem, você lembra de Salomão, mas você já associa ao líder da igreja que fez. Então tem muita gente preocupada, muitos líderes preocupados com construção. Tem outros líderes também preocupados em ter um ministério só seu. Um ministério, olha, eu quero deixar uma marca. É o meu ministério. Eu fico lembrando aqui da Igreja Batista da Glória, e eu penso assim, rapaz, geralmente as igrejas batistas elas adotam o nome do bairro. Eu cresci na Igreja Batista no Bela Vista. Eu imagino que aqui deveria ser Igreja Batista no Tancredo Neves. Mas nós temos Igreja Batista da Glória. Eu fico pensando assim, dizer igual a Giovana, assim, estava pensando, por que ao invés de Igreja Batista da Glória não poderia ser Igreja Batista da Cruz? Igreja Batista da Cruz. Ministério Cruz, pastor Dário Cruz, pastor Pedro Cruz, Igreja Batista, fazer igual ao Mão Santa. Mão Santa, quando governou o Piauí, ele tinha uns programas que ele colocava Luz Santa, sopa na mão. Já pensou? Igreja Batista da Cruz. Você é esse? Não é esse o legado que os nossos pastores querem deixar. E eu fico feliz, porque eu sei que quando vocês olham para eles, não enxergam o ministério deles. Vocês enxergam vidas piedosas. Pessoas nos quais nós podemos nos espelhar. Mas às vezes você é um líder de pequeno grupo e você fica pensando assim, rapaz, eu não sou assim, não falo bem como pastor Dário, eu não sou aquele evangelista que prega para todo mundo em qualquer lugar como o pastor Pedro, entendeu? Eu não tenho aquele raciocínio rápido igual o pastor Judásio, eu não sei tanta coisa de aconselhamento como o pastor Jandro, eu não tenho aquele cuidado assim de estar o tempo todo auxiliando como o pastor Carlinhos, eu não sei tratar de jovens como o Diego. Eu não sei. Eu não tenho a didática do pastor Leilson. Mas assim, não se sinta constrangido ou não se sinta menor por causa disso. O que nós aprendemos quando estudamos a epístola de Pedro? Lá em 2 Pedro 1:3, de que Deus nos deu tudo aquilo que precisamos para uma vida piedosa. O Espírito Santo habita em você. Então você tem todas as qualidades, ou tudo aquilo que precisa para ter uma vida piedosa. Uma vida temente ao Senhor. Você é capaz de ser exemplo. Quer dizer, deixa eu corrigir. Você pode ser um exemplo para os seus liderados. Mas não por causa de quem você é, mas por causa de quem habita em você, que é o Espírito Santo. Então, meu irmão, se você está ali triste, pensando, não, levante a cabeça, o Espírito Santo habita em você. Você pode, siga em frente. Uma vida piedosa é o legado que seus liderados devem esperar ou devem ver em sua vida. Uma outra coisa que nós aprendemos é que lembrar da vida piedosa de líderes com os quais andamos e o Senhor levou, fortalece a fé. Como nós falamos agora, trouxemos o exemplo do irmão de Jaci. Quando a gente traz à memória o exemplo da vida do irmão de Jaci, nossa fé ela é fortalecida. Eu sei que às vezes é dolorido, porque nosso desejo era que ele estivesse aqui conosco. Mas nós sabemos que ele está num lugar bem melhor. Ele está louvando a Deus, ele está lá conhecendo o Senhor de perto. Então nós temos alegria por isso e nós nos espelhamos porque nós queremos um dia estar junto com o Senhor. Nós queremos um dia estar junto com o Senhor. Nós queremos um dia nos encontrar
com Ele na glória. Então, quando a gente lembra, a gente pensa, é um exemplo que eu devo seguir, é um exemplo que nós devemos seguir. E aí nós pensamos assim, olha, ele conseguiu, nós também vamos conseguir pelo poder do Espírito Santo que habita em nós, meus irmãos. Então, nós podemos ser pessoas piedosas. Então, esses exemplos, eles nos fortalecem a nossa fé. É como o Gran Conato falou. Ele disse que lembrar tem um efeito didático. Tem um efeito muito didático na nossa vida. Ele serve para que a gente veja esses exemplos e queira seguir. Então, nós vimos que, até agora, nós vimos nos versículos 7 a 8, que o cristão persevera na doutrina da graça quando ele imita a fidelidade dos líderes do passado. Agora nós vamos ter um trecho um pouco mais longo, os versículos de 9 a 16. Nele nós veremos que o cristão persevera na doutrina da graça, quando ele resiste ao falso ensino. O cristão persevera na doutrina da graça quando ele resiste ao falso ensino. Nós também vamos ler por partes. No versículo 9, ele diz assim: não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos, pois é bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça, não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que o comem. Depois de ele exortar aqueles irmãos a imitar a fé dos líderes do passado, por quê? Porque essa fé é baseada em Cristo e Cristo não muda. Ele agora exorta os hebreus a não se deixar levar pelos falsos ensinos, porque eles são o quê? Eles são diversos, estranhos. Enquanto Jesus Cristo não muda, os falsos ensinos, eles são diversos, são muitos. Jesus Cristo é um, os ensinos diversos são vários. Eles mudam. Então, no caso aqui do versículo 9, ele vai falar sobre doutrinas que levavam aqueles leitores a pensar que o consumo ou não de algum alimento, ele poderia deixar ou tornar a pessoa mais espiritual, tornar ele alguém melhor. Ele não especifica detalhadamente de dizer que falso ensino é esse. Mas os versículos de 10 a 13, e pensando no contexto deles, de onde eles vieram e para onde eles queriam retornar, nós podemos pensar que tinha a ver com os rituais judaicos. Rituais envolvendo alimentos. É interessante que isso era comum da cultura judaica, essa questão de rituais ou sacrifícios envolvendo alimentos. Mas ele começa rebatendo isso daí, dizendo o quê? Ele diz, olha, não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que o comem. Ele diz, olha, não se deixe levar por esses ensinos, porque não é o problema, o alimento não vai te tornar espiritual ou não. O que vai ser melhor para você, o que vai fortalecer o seu coração, vai ser a doutrina da graça. A doutrina da graça. Isso é o que vai deixar você fortalecido. E aí, quando a gente pensa nas práticas judaicas, ou naquilo que eles faziam dos rituais, nós podemos lembrar que eles tinham vários tipos de sacrifícios, eles tinham várias questões envolvendo alimentos, como posso consumir algum tipo de alimento ou não, alguns alimentos podem ser consumidos, outros não. A questão dos sacrifícios, nós temos, por exemplo, os sacrifícios de cereais, que envolviam levar a flor da farinha, azeite, incenso. Eram situações em que o alimento muitas vezes era consumido ou só pelo sacerdote, ou pelo sacerdote e quem levou esse sacrifício.
Então o autor ele vai dizer, olha, não se deixe levar por esses falsos ensinos, não volte para isso, não olhe para essas práticas que vocês tinham e ache que elas vão tornar vocês melhores ou que elas vão ser melhor para vocês. A questão em si não era o comer ou não comer. O que o autor de Hebreus está querendo combater com esse versículo é o legalismo religioso. Tomem cuidado que o legalismo religioso, ele não é isso que vai te tornar melhor. Não é isso que necessariamente que vai te agradar, ou vai agradar ao Senhor. Vai agradar ao Senhor. E heresias, meus irmãos, são coisas que passam durante o tempo. Heresias, elas passam durante o tempo e elas contaminam a igreja. Heresias, esses falsos ensinos, eles destroem uma igreja. Quantos de nós somos bombardeados com práticas legalistas, práticas que nos afastam da doutrina da graça? Tem até uma música chamada É Proibido Pensar, de um cantor chamado João Alexandre. Eu trouxe um trecho dela que ele diz assim: reconstruindo o que Jesus derrubou, recosturando o véu que a cruz já rasgou, ressuscitando a lei, pisando na graça, negociando com Deus. No show da fé, milagre é tão natural que até pregar com a mesma voz é normal. Nesse evangeliquez universal, se apossando dos céus, estão distantes do trono caçadores de Deus, ao som de um chofar. E mais um ídolo importado dita as regras para nos escravizar. Heresias nos afastam do evangelho da graça. Aqueles irmãos, eles estavam correndo o risco de deixar o evangelho da graça, o evangelho da cruz, por causa de rituais religiosos, por causa de práticas religiosas, olhando para o cerimonialismo do judaísmo e querendo voltar para essas práticas, querendo conciliar aquilo que eles aprenderam com essas práticas judaicas. E como eu disse, isso não é algo de lá. Isso é algo que nós vivemos. Nós temos igrejas que ficam trazendo rituais do Velho Testamento. Rituais do Velho Testamento e colocando um peso sobre eles. Eu lembro de uma igreja em que esse local aqui que eu estou, as pessoas chamam de altar. E que quando eles vinham para cá, eles não podiam vir calçados, eles tinham que vir descalços, porque eles estavam no altar do Senhor. Meus irmãos, eu não estou em um altar. Isso daqui não é um altar. Aqui eu estou trazendo a palavra do Senhor para vocês. Eu não preciso oferecer um sacrifício, trazer um animal para ser sacrificado. Aqui é um púlpito. Isso daqui é mais alto, não é porque eu esteja numa posição superior, é porque é mais fácil para as pessoas que estão ali, as pessoas que estão aqui embaixo, visualizar. Mas eu podia muito bem estar aqui embaixo. Quantas igrejas têm trazido outros rituais, querendo ressuscitar a arca, entrar com a arca da aliança? Quando eu vejo essa música falando de shofar, eu lembro da minha adolescência, em que eu ouvia dos ministérios de louvor a questão de ter um shofar, que eles tocavam, e aí a presença de Deus vinha para o local. Eu me sentia um herege, porque eu lembro que eu não sabia o que era shofar. De certa forma, era meio que um pecado eu não saber, né? Porque isso significa que eu não estava estudando o Velho Testamento. Então, mas eu sentia não por causa disso. Eu sentia porque era como se eu não estou sendo crente o suficiente.
eu sou um crente fraco, eu não sei o que é esse shofar, por que a gente não leva lá para a minha igreja esse shofar para a gente cantar, para Deus estar aqui presente? Miserável homem que sou, que não sei tocar um shofar. Quem sou eu? Eu quase caí nessa heresia. Eu acho que alguns de vocês, espero que não. Mas não venha dizer que você nunca ouviu uma coisa dessas e ficou assim, rapaz, será? Será que será que é melhor ser um crente se fizer essas práticas? Percebam a preocupação do autor de Hebreus, não caiam nos falsos ensinos, no legalismo religioso. Percebam como a mesma coisa acontece hoje com nós, como essa mensagem impacta a minha vida e a sua vida. E aí nos versículos de 10 a 16, ele faz a exortação, resistam aos falsos ensinos. Mas do 10 ao 16, é como se ele abrisse um parêntese para tentar explicar realmente como é que as coisas funcionam. Explicar o que é esse evangelho. E aí ele faz uma comparação. Olha só os versículos 10 a 12. Ele diz o seguinte: nós temos um altar do qual não tem direito de comer os que ministram no tabernáculo. O sumo sacerdote leva o sangue de animais até o lugar santíssimo como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Ele vai fazer uma comparação. Ele diz, olha, lembra de como é que era o ritual lá dos sacrifícios? O animal, ele era sacrificado, o sangue apresentado no Santo dos Santos e o corpo do animal, ele era queimado fora do acampamento. Da mesma forma, aconteceu o quê? Da mesma forma, aconteceu com Jesus. Jesus foi sacrificado fora da cidade. O que ele quer mostrar nesses versículos é que o sacrifício de Cristo é o que a gente chama de antítipo do sacrifício do dia da expiação. Esse sacrifício que eles sacrificavam o animal, o sangue era levado para o Santo dos Santos e o animal era queimado fora, era do dia da expiação. Aquele dia em que era feito o sacrifício pelo pecado do povo. E aí ele vai dizer, olha, aquele dali era um tipo. Isso significa que aquilo dali era só uma figura. Isso é só uma sombra. A realidade, que a gente chama de antítipo, é o quê? É isso que Jesus fez. É o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo é a realidade. É como se, ainda dando exemplos, acho que até o pastor Judas já usou uma vez esse exemplo. Eu lembro que quando eu fiz os móveis, a cozinha lá de casa, com a L3, estou brincando, fazer propaganda. Mas eu lembro do McLand me mostrando ali no Geração o projeto. Disse, olha, a cozinha vai ficar desse jeito. Meus irmãos, se eu ficasse só no projeto, a coisa não ia acontecer. Então o projeto é a sombra do que aconteceu, é só uma projeção daquilo que pode ser. Mas quando eu vi a cozinha já feita, aquilo é a minha realidade. É algo muito melhor do que o projeto. Então, o dia da expiação era só esse projeto, era só essa sombra. O sacrifício de Cristo é a realidade. E o autor, ele vai deixar bem claro isso para os seus leitores. Ele diz, olha, nós temos um sacrifício. Sacrifício de Cristo. Jesus morreu para quê? Para santificar o seu povo. Da mesma forma como o cordeiro, ele era sacrificado, o animal era sacrificado. Jesus Cristo, ele é a realidade. O judaísmo, passado. Jesus Cristo, a nova realidade. Então, por isso que não dava para conciliar as duas coisas. Você querer ser cristão e você querer praticar os rituais do judaísmo. E aí, diante dessa nova realidade,
diante dessa nova realidade, qual era a atitude que eles deveriam ter? Versículos 13 e 14, a primeira atitude, ele diz assim: portanto, saiamos até ele fora do acampamento, suportando a desonra que ele suportou, pois não temos aqui nenhuma cidade permanente, mas buscamos a cidade que há de vir. Ele vai dizer: olha, diante da superioridade do sacrifício de Cristo, deixem para trás as práticas judaicas. Deixem para trás e suportem a desonra que Jesus recebeu, que Jesus suportou. Mas por quê? Qual era a nova realidade que nós temos visto aqui no livro de Hebreus? Que eles eram cidadãos de um reino superior. Se eles se mantivessem presos ao judaísmo, eles iam perder, eles iam deixar de desfrutar das bênçãos do Senhor. E a outra conclusão que ele traz é nos versículos 15 a 16. Versículos 15 a 16 ele diz, olha, ele vai falar o seguinte: por meio de Jesus Cristo, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam seu nome. Não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Diante da superioridade do sacrifício de Cristo, deixe o judaísmo para trás. Agora, vocês têm um novo sacrifício a fazer, que é o quê? Louvor a Deus. Louvor a Deus, que é fruto dos lábios. Uma provável referência a Oséias, capítulo 14, versículo 2. E não só fruto dos lábios, não só louvar a Deus por meio de Jesus, não só confessar o seu nome, mas também por meio prático, de maneira prática. Que maneira prática? Como ele vai falar. Façam o bem, repartam com os outros. A gente viu no início do capítulo 13. Não se esqueçam da hospitalidade, lembre-se dos que estão na prisão. Seja o amor, sejam constante o amor fraternal. Cuidem uns dos outros. Louvem a Deus, mas pratiquem o bem e cuidem uns dos outros, porque é desse tipo de sacrifício que o Senhor se agrada. Percebe as realidades? Os hebreus queriam voltar para as práticas antigas. O autor vai dizer, olha, aquilo dali já passou. Porque o sacrifício de Cristo é superior, então não vale a pena, não faz sentido. Ou seja, em resumo, esses versículos de 9 a 16, o autor de Hebreus ele vai exortar seus leitores a resistir aos falsos ensinos e afirmarem-se na sã doutrina, que é a doutrina da graça, da suficiência do sacrifício de Cristo, o que implica em quê? Rompimento com as práticas do judaísmo e oferecimento de sacrifícios agradáveis a Deus, que é o quê? Fruto dos lábios, que confessa o seu fruto dos lábios, e o outro é a prática do bem. Tá, mas e o que a gente aprende com isso? O que é essa questão de resistir aos falsos ensinos, de louvar a Deus verdadeiramente? O que nós vamos aprender? Primeiro, nem tudo que tem rótulo de cristão leva para o evangelho de Cristo. Cuidado, meus irmãos. Muitas vezes a gente vê o nome gospel e a gente acha que é de Deus, que leva a Cristo. Aí eu volto, trago minhas lembranças, a questão de quando era mais jovem, ouvir as músicas, bastava dizer que era música gospel, que eu achava que era música de Deus. E infelizmente, tem muitas letras ditas gospel que nos afastam do evangelho da graça. Então, cuidado. Cuidado, meu irmão, sobre aquilo que você procura na internet. Se você pegar o seu celular, você vai ver no YouTube várias pregações, várias mensagens. Vida blindada. Uma vida bem blindada. Nem o mal vai te tocar. Irmãos que vêm para a igreja, que domingo a domingo ouvem a pregação expositiva, ouvem a pregação da palavra de Deus, mas estão se deixando levar por falsos ensinos, vão procurar em outras fontes.
Misericórdia, meus irmãos. Meus irmãos, vocês têm a cada domingo ouvido da mensagem de Deus, mas ainda se deixam levar por falsos ensinos. Mas por quê? Porque muitas vezes a gente vai atrás daquilo que a gente acha que é melhor para o nosso coração. Às vezes você vem aqui e ouve uma pregação, uma mensagem da palavra e acha muito dura. E fica pensando, eu não quero, quero vir para a igreja eu quero vir para a igreja ouvir uma mensagem que alto astral, que me jogue para cima. Não é o David Leonardo que vai dizer que eu sou aquela coisa mais linda, aquela fofura que Deus está olhando e, ô menino lindo, coisinha do meu coração. Nossa. Sério. Você vê o perigo? É gospel. O nome lá é gospel. Mas afasta do ensino da graça, da suficiência de Cristo, da centralidade em Cristo. Isso daí foca no homem. Foca no homem. Isso é humanismo. Você vai estar vindo para essa igreja, mas se deixando nutrir por outras pessoas que não sabem quem você é. Não fazem ideia de quem você é. Eles estão a fim de quê? Like, curtida. Vá lá, dá ibope para eles. Irmãos, não façam isso. Não façam isso. Nem tudo que tem rótulo de gospel, de cristão, é cristão e vai te afastar do verdadeiro ensino da palavra de Deus. Muito cuidado. A outra coisa é que o principal ensino que um líder pode dar ao liderado é o conhecimento da palavra. E isso que nós vimos aqui que o autor de Hebreus, ele estava falando sobre, explicando para eles, olha, essa é a mensagem da nova aliança, é essa. E essa doutrina, isso é base. E aí, muitas vezes, nós que lideramos, temos aquele desejo de fazer um discipulado com alguém, discipulado com o irmão. E eu já fiz isso, tá? Vou ser sincero com vocês. E até isso daqui vai servir para mim, para o pregador. A gente manda um zap para o pastor e diz, pastor, qual livro eu posso usar num discipulado? Nós geralmente vamos atrás de algum... A gente pede orientação, use tal livro, use isso. Só que isso acaba sendo viciante. Porque nós ficamos de livros em livros e esquecemos do livro principal, que é a palavra de Deus. Esses livros, eles ajudam, servem. Eu não estou desmerecendo. O que eu estou dizendo é que você fique atento se você não está o tempo todo indo atrás de livros que tratem de certos temas e esteja fugindo de encarar verdadeiramente a palavra de Deus. Então, ao invés de ficar de livro em livro, uma sugestão, pegue um livro da Bíblia. Vai fazer um discipulado? Vamos estudar Filipenses? Eu quero saber sobre quero saber como vive um cidadão do reino. Como é que eu posso me portar? Faça um estudo sobre o Sermão do Monte. Entendeu? Então, isso que eu estou falando para vocês, eu não me esqueço que até o pastor Jandro falou uma vez sobre isso. De que muitas vezes a gente está dando muito foco, está focando tanto em outros livros, e às vezes até tratando como dogma. O autor tal falou, se ele falou isso, pronto, acabou, é verdade. Aí a gente vai contra-argumentar com a palavra. Não, mas quem é você diante do autor fulano de tal? Ele falou e acabou. Cuidado para não tornar dogma aquilo que não é dogma. O que é dogma é isso aqui. É isso aqui. Então, você quer fazer um discipulado, meu irmão? Você quer fazer um estudo? Faça com o livro da Bíblia primeiro. Faça. Aí depois você pode acrescentar algum material que vai ajudar, que vai acrescentar, mas não perca o foco
da palavra. E uma outra coisa que nós podemos aprender desses versículos que acabamos de ler, de ver, de estudar, de ler, é que conhecer os fundamentos da fé cristã nos ajuda a encontrar respostas bíblicas para problemas mais específicos. A gente viu até aqui, o autor de Hebreus, ele passou praticamente 12 capítulos falando de teoria. E esse último capítulo, capítulo 13, que foi de forma mais prática. Às vezes a gente gosta muito das cartas paulinas, porque elas trazem, elas trazem muitas situações práticas que a gente consegue se enxergar. Mas teoria é muito importante. Às vezes a gente vê irmãos dizendo assim, eu não gosto de teologia, não vou estudar teologia, porque quem estuda acaba, não pratica. Às vezes a gente quer olhar e dizer assim, não, peraí, quem estuda teologia não pratica, só quer ter conhecimento. Então, por isso que eu não vou estudar teologia. Não. Aprenda sobre teologia, sobre quem é Deus. Olha, por exemplo, se você estudar sobre teologia em si, que é a doutrina sobre Deus, se você estudar sobre soteriologia, que é a doutrina da salvação, e se você estudar sobre escatologia, que é a doutrina das coisas futuras, dos fins dos tempos, isso pode lhe ajudar a tratar um problema de ansiedade. Como assim? Eu vou aprender quem é Deus. Eu vou aprender sobre a salvação. Então, eu sou crente. Eu temo a Deus. Então, eu conheço a Deus. Então, isso é bom. A salvação, eu vou aprender sobre o caminho da salvação. Eu vou aprender que eu sou salvo, de que uma vez salvo, sempre salvo. Eu vou aprender sobre os fins dos tempos, de que um dia eu vou estar morando com o Senhor lá na glória. Isso pode me ajudar com o quê? Com problema de ansiedade. Você que fica com medo de morrer. Você que fica com medo do que vai acontecer no futuro. Quando você estuda esses assuntos de teologia, você vai saber quem é Deus, de que Deus não muda, que Ele tem um plano, e que Ele tem um plano de salvação. E de que onde é que isso vai parar. Então, qualquer coisa que aconteça não vai me abalar, porque eu estou seguro no Senhor. Entende? Uma coisa não exclui a outra. Então, busque conhecer os fundamentos da fé cristã. Esse livro que a gente estudou aqui de Hebreus, ele não é em vão. Vocês aprenderam muitas coisas sobre a teoria, sobre quem é Jesus, sobre a superioridade dele e de sua obra. Então, o ensino da palavra, ele é útil, meus irmãos. Então, não fujam disso, não tenham medo. Conheçam os fundamentos e eles podem ajudar vocês a não virar meros especialistas em situações específicas, mas em conhecer a mensagem como um todo. Por fim, meus irmãos, até aqui nós vemos que o cristão persevera na doutrina da graça quando imita a fidelidade dos líderes do passado e resiste aos falsos ensinos. Agora no versículo 17, nós vamos ver que o cristão ele persevera na doutrina da graça quando obedece aos líderes do presente. Então, o versículo 17 diz: obedeçam aos seus líderes e sejam submissos a eles, pois cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes, para que eles cuidem de vocês com alegria, não com descontentamento. Caso contrário, isso não será proveitoso para vocês. Percebe o fluxo do texto? Nós começamos falando de quê? De líderes. Nós estamos concluindo falando sobre o quê? Líderes. Nós falamos dos líderes do passado, agora nós falamos dos líderes do presente. O que está nesse meio reforça esse conteúdo, porque qual era o grande problema, ou a situação em que eles viviam? Querer voltar ao judaísmo. Querer dar atenção a quem? Aos líderes judaicos, aos sacerdotes, em detrimento de quem? Dos líderes cristãos. Pessoas mais humildes. Em sua maioria, se a gente pega alguns, Paulo tinha muito conhecimento, mas se você vê quem foram os apóstolos, foram pessoas mais simples, que conviveram diretamente com Jesus. Então,
havia essa percepção do autor de Hebreus de que, olha, eles estavam se deixando levar por outros ensinos. Então ele diz, olha, não se deixem levar pelos falsos mestres. Cuidem ou observem a vida daqueles que já pregaram a palavra para vocês. Mas em relação aos líderes atuais, obedeçam. Obedeçam aos seus líderes. E a ideia de obedecer aqui, ela não é uma ideia assim não é uma ideia simplesmente de obedecer por obedecer. É de você se convencer de que você precisa seguir essa pessoa, entendeu? Não tem quando você fica por dentro, alguém diz para você fazer alguma coisa e você fica por dentro naquela, vou, não vou, mas você tem que lutar para não, eu vou seguir. Fulano disse, eu tenho que ir para cá, eu vou, bora, vamos, vem, segue. Entendeu? Não é algo fácil. Não é algo fácil, é algo difícil. É de você mesmo se persuadir a si mesmo. Persuadir a si mesmo, é tentar se convencer. É essa a ideia do convencer. Convencer, o autor ele quer dizer que eles deveriam convencer-se a se render, a entregar-se a esses novos líderes, a se submeter. E qual a razão? Olha que lindo que ele vai falar. Falar igual o David Leonardo. Olha que lindo, meus irmãos, olha só. Obedeçam aos líderes, submetam à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Os líderes daqueles irmãos, eles velavam, era como vigias, e que deveriam prestar contas. Agora, pense o seguinte, isso serve para cá. Isso serve para nós. Os líderes que Deus constituiu, eles são como vigias. Estão ali, olha, de olho, vendo o que está acontecendo, vê o cuidado, a vida de cada um de vocês, porque eles prestam contas. Aqui essa ideia de como quem prestar contas é assim, você recebe de alguém e você depois tem que entregar de volta, do jeito como recebeu. A turma que gosta que tem pet, quando chega lá no pet shop, entrega o pet, você espera receber ele de boa. Ele tem que, olha, a pessoa que está lá no pet shop recebeu o animal, eles esperam que seja entregue. Então, é a mesma coisa. A liderança recebeu a vida de vocês. Deus entregou. Só que Deus vai pedir contas. Vai chegar para os pastores e dizer, olha, cadê a vida de fulano? Como é que foi a vida dessa outra pessoa? Pense na responsabilidade. Vocês acham que é fácil? Ah, não, é só ser pastor, vem aqui, fala, vai, todo mundo quer chamar para tomar um café, todo aniversário, vai lá, recebe um presente, todo mundo é agradecido. Meus irmãos, é uma responsabilidade muito grande. É responsabilidade demais. A vida de vocês aí, Deus vai pedir contas. O pastor Dário uma vez falou que, olha, por que a gente se reúne em pequenos grupos? Porque é mais fácil para ele conseguir saber, para ele entender um pouco da realidade da igreja. Porque senão ele ia ficar doido. Quer dizer, ele ia ficar doido. Entendeu? Porque assim, o pastor Dário tem lutado. Não só ele, mas os outros pastores. Eles lutam, eles zelam pela vida de vocês. Mas qual é a razão? A razão, obedeçam para que o trabalho deles seja uma alegria. Obedeçam-lhe porque eles têm que prestar contas da vida de vocês e para que eles façam isso com alegria. Não existe uma coisa pior do que você lidar com liderados rebeldes. Desanima. Você que é líder de pequeno grupo, meu irmão, quando você está num pequeno grupo, que a turma, você fala uma coisa e o pessoal parece que finge que não está ouvindo. Meus irmãos, dá um desânimo, dá vontade de largar, dizer, moço, vá seguir sua vida, dá vontade. A gente não faz isso não, tá? Mas assim, a gente luta, como se estivesse fazendo a gente pecar, a gente luta contra o nosso pecado, contra a nossa ira,
Irai-vos e não pequeis. A gente não, tá bom, Senhor, eu não vou pecar, eu vou amar, mas desanima. Desanima, meus irmãos, preste atenção nisso. Olha só para os cabelos brancos do pastor Dário. Vocês acham que é o quê? Vocês acham que é o quê? É só por causa da idade, ele é novo. Hã? Ó, o pastor Dário está careca, cabelo branco. Pastor Carlinho e o pastor Jano já estão perdendo os cabelos tudinho. O Diego já está ficando com cabelo branco. Leice, eu acho que pinta o cabelo. Não, acho que ele não pinta o cabelo, não. Mas é porque eu acho que ele e o Judásio são de boa. Vocês podem, eles conseguem ser relax. Mas assim, eu sou time pastor Dário. Eu mal comecei, já estou com os cabelos brancos aqui. Agora imagine um dia, se um dia eu chegar a me tornar pastor, vou ficar igual a ele. Acho que careca não, porque não é característica da minha família, tá? Até agora. Imagine a responsabilidade, meus irmãos. Eles velam pela vida de vocês, eles vão prestar contas. E quando vocês obedecem, para eles é uma alegria. Então, o que nós podemos aprender com esse último versículo? Primeiro, líderes espirituais são pessoas que recebem pessoas do Supremo Pastor e um dia dirão: aqui está de volta, cuidei fielmente de vocês. Então, o recado que eu deixo para eles: Deus deu autoridade para vocês, mas cuidado, não confundam autoridade com autoritarismo. Eu só lembro do tio do Homem-Aranha que diz: grandes poderes, grandes responsabilidades. A autoridade que Deus deu para vocês, vocês têm que tomar muito cuidado de exercer isso com amor, que vocês sejam os primeiros a servir, como diz lá em João 13, que vocês também saibam submeter-se uns aos outros, como Efésios 5, 21, e que vocês não ajam como dominadores, como diz lá em 1 Pedro 5, 3. Vocês têm uma responsabilidade, então exerçam, porque vocês têm vidas a entregar um dia, a apresentar diante do Senhor. E a última implicação: Deus é glorificado quando nós obedecemos aos líderes que Ele constituiu. Como é que você tem se portado diante dos seus líderes? E aqui eu não falo de você nunca poder falar nada, de você não poder questionar, de ser uma obediência cega. Não. Questionamentos, eles podem existir, mas faça com amor e baseado na palavra, não nos seus desejos. Em amor e baseado na palavra, e não no que diz o seu coração. Então, cuidado para que você não seja um rebelde. Tenha humildade, siga a instrução daqueles que Deus colocou para pastorear vocês, para cuidar de vocês, seja do seu discipulador, seja do seu líder de pequeno grupo, seja do seu supervisor, seja dos pastores. Aprenda a obedecer. Convença-se a si mesmo de obedecer. Se nós pensarmos dessa forma, nós viveremos de forma agradável a Deus. Porque nós vivemos de maneira agradável a Deus quando perseveramos no Evangelho da Graça. Fazendo o quê? Imitando a fidelidade dos líderes do passado, resistindo aos falsos ensinos e obedecendo aos líderes do presente. Amém? Vamos orar? Pastor Jandro, já vem aqui à frente, que eu aproveito esse momento e gostaria de saber se alguém que ainda não conhece a Cristo gostaria de tomar essa decisão hoje. Alguém? Se não, opa, glória a Deus. Oi. Você pode vir aqui conosco para a gente orar pela sua vida? Graças a Deus.
Queridos, vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus por mais uma vida que se entrega a Cristo. O Pedro está entregando sua vida a Cristo e nós queremos orar agradecendo ao Senhor pela conversão. A conversão, ela é um milagre, irmãos. E nós vamos agradecer a Deus por esse milagre na vida do Pedro. Ó Deus, quis o Senhor que hoje o entendimento do Pedro fosse aberto. E, pela graça, o Senhor o alcançou e o salvou. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor mantenha, Pai, o Pedro nos teus caminhos, conduzindo ele a uma vida de discipulado, de obediência aos ensinos que serão, ó Pai, dados a ele. Que o Senhor conduza a vida do Pedro dentro do seu pequeno grupo, no ensino da tua palavra, e que a vida do Pedro possa ser uma vida que transmita a glória de Jesus. Nós te agradecemos por tudo isso e desde já oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.